dia para vocês que hoje querem se alimentar da palavra de Deus, escutando o Santo Evangelho desse dia. E aqui nos encontramos com a graça de Deus. Quero lembrar que nós padres, o clero da Diocese do Barra do Piraí e Volta Redonda, estamos essa semana em retiro. Por isso, peço as orações de vocês para que o nosso retiro possa ser muito frutuoso na vida de todos nós. O retiro começou ontem e vai até sexta-feira, mas faço questão de deixar o Evangelho do dia gravado para vocês, para que possamos, de alguma forma, estar juntos e nos deixando iluminar pela palavra de Deus. Hoje, o Evangelho é de São Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Ouçamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não me prefere a seu pai e a sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha após mim, não pode ser meu discípulo. De fato, se algum de vós quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai pôr o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a zombar. Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, um rei que sai à guerra contra um outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, envia uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Observamos aqui, vocês que nos acompanham, que esse Evangelho, Jesus está falando exatamente as condições necessárias para sermos seus discípulos. E as condições necessárias passam exatamente pela realidade em colocar o reino de Deus como prioridade na nossa vida. O exemplo que ele conta, por exemplo, falando da construção, de uma torre e da guerra, ele coloca nessas duas reflexões aquelas condições que são necessárias para o seu discipulado. Quem vai construir tem que fazer um planejamento de gastos, previsão, projeto. Ou seja, se a pessoa começa a construir simplesmente de boa vontade, a gente sabe que a construção não vai dar certo. A mesma coisa se um rei tem um exército, vai sair para guerrear, e de repente sabe que seu exército inimigo tem um número maior que o dele, ou ele tem uma boa estratégia de guerra, ou ele busca uma negociação, ou então é certeza dele ser derrotado. Então, nessas duas parábolas, Jesus mostra exatamente que para fazer o que quisermos fazer, precisamos sempre planejar. Sentar, perceber, avaliar, construir alguma coisa para depois concretizar. E é isso que Jesus está apresentando para nós em relação ao seu discipulado. Não basta ser discípulo de Jesus simplesmente por querer. É necessário conhecer as condições. É necessário conhecer os critérios, porque a gente não segue Jesus como a gente quer. Nós temos que seguir Jesus como Ele nos ensina a segui-lo. Porque nós não estamos fazendo a nossa vontade, nós estamos fazendo a vontade do Pai, como o próprio Cristo revelou em sua vida. Por isso, como ele fala, quem não renunciar, pai, mãe, filhos, quem preferir mais essas coisas do que o próprio Jesus,
não pode ser seu discípulo. Aqui é claro que Jesus está falando exatamente a realidade de que precisamos colocar o reino de Deus com prioridade em nossa vida. Nada e ninguém deve ser empecilho para o nosso seguimento de Jesus. Se conhecemos o que é o reino e o valor do reino em nossa vida, realmente abriremos mão de tudo aquilo que nos impede de viver esse reino. Renunciar, por exemplo, a pai e mãe, no contexto de Jesus, não é renegar o seu pai e a sua mãe, mas é diante de uma tradição familiar e religiosa que os judeus tinham de receber sempre a fé judaica em família, que é muito bonito por um lado, mas por outro lado, para um sistema religioso que não gerava mais vida, então Jesus está deixando claro, né? Precisamos romper com aquilo que nos foi ensinado da parte da família para aprender o novo que Jesus está nos revelando, para aprender o novo que o Pai está nos revelando em Jesus. Assim também entendemos, né? O deixar irmãos e irmãs pressupõe a mesma coisa. Os valores que temos no mundo em que vivemos, que nos faz estar inseridos em sociedade, precisamos abrir mão desses valores, precisamos aprender a sair da onda para vivermos como Jesus nos ensina. A nossa meta é o reino, a nossa prioridade é o reino. E a mesma coisa também quem não renunciar a si mesmo, né? Ou seja, eu preciso realizar essa mudança em mim. Eu preciso realizar essa conversão em mim. Eu preciso mudar a minha mentalidade de ver as coisas, os valores que eu tenho, para que eu possa me adequar ao reino na certeza de que estou entrando num caminho, o caminho de Jesus, que é o caminho da minha realização, que dá sentido para a minha existência. Então, os critérios que Jesus nos apresenta não é renegar as pessoas pelo que elas são, mas é renegar tudo aquilo que possamos ter aprendido, recebido como herança de valores culturais ou até mesmo religiosos que não condizem com o que Jesus nos ensina. A novidade do reino é trazida por Jesus. Então precisamos acolher este novo, porque em Jesus estamos em comunhão com o Pai. São esses os critérios que Jesus nos apresenta nesse trecho do Evangelho e, portanto, precisamos verdadeiramente, olhando para as duas outras histórias que ele contou, fazer o planejamento, né? O que eu preciso mudar, o que eu preciso abrir mão, o que eu preciso me converter para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Reflitam sobre isso. E nós, padres que estamos em retiro, nós também estamos vivendo esse momento de oração mais intensa para estarmos podendo nos aperfeiçoar no seguimento de Jesus, na nossa missão que recebemos de sermos sacerdotes. Por isso, conto com a oração de vocês por todos nós e vocês também contem com as nossas orações por vocês. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa quarta-feira para você.